Podcast Momento INSS. Os contribuintes do INSS que planejam se aposentar em 2024 devem ficar atentos às regras de transição previstas na reforma da Previdência de 2019. No podcast Momento INSS de hoje, quem detalha essas regras de transição é o servidor do INSS em Belo Horizonte, Luciomar de Mello. Luciomar, vamos começar explicando quais são essas regras de transição? Então, com a promulgação da Emenda Constitucional número 103, em 13 de novembro de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, foram criadas 7 regras para as aposentadorias, sendo que 2 regras referiam-se e referem-se a direito adquirido. Conta-se o tempo até 13 de novembro de 2019, verifica se a pessoa já tem esses requisitos, ou idade ou tempo de contribuição mínimo necessário. Existem outras 2 regras que são chamadas regras de pedágio. Um pedágio de 50% adicionado ao tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 e o pedágio de 100% do tempo que faltava também em 13 de novembro de 2019. E por último, mais 3 regras que são consideradas regras progressivas. Por que progressivas? Porque a cada ano elas têm uma alteração no requisito para a concessão da aposentadoria. Então, na verdade, não houve mudança recente na legislação previdenciária referente às aposentadorias. O que vemos é apenas a aplicação do que estava previsto na reforma da Previdência de 2019, certo? Como você disse, Luciomar, são 3 regras progressivas. Vamos falar primeiro sobre as referentes à aposentadoria por tempo de contribuição, começando com a que impõe um aumento de 6 meses na idade mínima do segurado. Então, existem 2 regras progressivas relacionadas à aposentadoria por tempo de contribuição. Nessas 2 regras, continua sendo exigido um tempo mínimo de contribuição para as mulheres de 30 anos e um tempo mínimo de contribuição para os homens de 35 anos. Agora, a regra da idade mínima, ela muda a cada 1º de janeiro de cada ano. Ocorre que, a partir de 1º de janeiro de 2024, essa idade mínima é acrescida de 6 meses. Então, as mulheres vão ter que ter 58 anos e 6 meses de idade e os homens 63 anos e 6 meses de idade. Então, ele tendo essa idade mínima, com no mínimo esse tempo de contribuição, ele pode requerer sua aposentadoria. Agora, Luciomar, explica pra gente a segunda regra da transição progressiva. A outra regra de aposentadoria por tempo de contribuição progressiva, ela tem a ver com a soma dos pontos, a soma de 2 grandezas. O tempo de contribuição, que continua no mínimo 30 anos para as mulheres e 35 para os homens, e a soma com a idade. O que vai acontecer em 1º de janeiro de 2024? Vai aumentar 1 ponto, tanto para as mulheres, então de 90 passa para 91 pontos, e para os homens, de 100 pontos passa para 101 pontos. Então será exigido, a partir de 1º de janeiro de 2024, 1 ponto a mais, para cada categoria de trabalhador. Mulher, 91 pontos e os homens, 101 pontos. E esse, a cada ano, vai ser acrescido 1 ponto, até atingir, no caso dos homens, 75 pontos e atingir no máximo 95 pontos para as mulheres. A terceira regra progressiva trazida pela reforma da Previdência está relacionada à aposentadoria por idade, certo? Então, a terceira regra progressiva ela está relacionada à aposentadoria por idade das mulheres. Por quê? Porque até 2019, até 13 de novembro de 2019, era exigido 60 anos como idade mínima para as mulheres. A partir de 2020, com a reforma da Previdência, começou a ser acrescido 6 meses como idade mínima para as mulheres. Então, em 2020, a idade mínima passou a ser 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61 anos. E no ano seguinte, 61 anos e 6 meses, até atingir os 62 anos. Então, essa regra, agora ela já não tem mais como progredir, porque ela já atingiu o seu ponto máximo previsto na Emenda Constitucional número 103, que é exigir
a idade mínima de 62 anos para as mulheres e, é claro, com uma carência de 180 contribuições mensais ou 15 anos de contribuição, certo? Luciomar, a gente sabe que são muitas regras e critérios diferentes. O que o segurado deve fazer para saber se está próximo de se aposentar e em qual regra ele irá se enquadrar? O segurado ele deve sempre acompanhar sua vida previdenciária através da central de serviços, nós chamamos de Meu INSS, que está disponível pela internet ou aplicativo de celular. Então, quem ainda não tem senha deve fazer seu cadastro, que é o mesmo para todos os serviços digitais do governo federal, ou seja, a senha gov.br. Feito isso, o segurado deve acessar o serviço Simular Aposentadoria. Aí, de acordo com os registros de contribuição ao INSS lá do CNIS, o sistema apresenta em quais regras o segurado se enquadra ou pode vir a se enquadrar para se aposentar, aquela que está mais próxima. Uma dica importante é conferir se todas as suas contribuições estão registradas, seja de carteira assinada, carnê ou GPS, aquela guia da Previdência Social. Caso tenha algum tempo pago pelo contribuinte que não esteja lá no CNIS, ele deve apresentar essa comprovação para que o INSS faça a atualização dos vínculos que não constam lá do CNIS, ok? Com essas informações, o podcast Momento INSS fica por aqui. Lembre-se, em caso de dúvidas, entre em contato com a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. Ou acesse o site gov.br/INSS. Até a próxima edição. Tchau, tchau!